Então vamos lá, pessoal, vamos introduzir aqui então o capítulo completo sobre introdução à física. Veremos alguns conceitos bem iniciais e no final da aula nós faremos sim muito exercício aí. Nesta aula não será então aula de cálculo, ou seja, neste capítulo aqui de introdução não será capítulo em que você verá cálculos aí. Atenção, os próximos capítulos sim nós começaremos então com os cálculos aí. Nesse capítulo vamos ver então que a matéria, suas propriedades, veremos a definição da física e muito mais outros conceitos que são muito importantes aí quando nós falamos de introdução à física. Eu sou Júlio Momadi e vamos então a esta grande aula. Vamos a isso. Veja só, não podemos se falar de introdução à física sem falar sobre a definição da física. E a pergunta que não quer calar, o que seria então a física? Muita atenção, nós se podemos então dar uma marcada aqui sobre a definição da física. Veja só aqui, a física é uma ciência, atenção aí, a física é uma ciência então que estuda a natureza. Esta palavra então tem origem grega, atenção, em que empísis significa então natureza. Nós podemos dizer que então, a física é ela que estuda a natureza. Tudo aquilo que nos rodeia, assim como nós podemos colocar aqui algum exemplo, vamos a isso, a água, tá? Tudo aquilo que nos rodeia, a água, ar, então, temos aí também o vento, né, que envolve aí, então, ar, nesse caso, tudo aquilo que está em volta de nós, tá? Tudo aquilo que está em volta de nós, ela então faz a parte aqui então, da natureza e também que é o foco principal de estudo aí, então, da física. Muita atenção. Agora, veja só que vamos descer aqui um pouquinho, vamos começar então com conceitos bem importantes. Temos então o que? Corpo e matéria. São coisas quando nós começamos a introduzir a física em que não podemos, nesse caso, dispensar. Temos então corpo, aqui temos matéria. O que seria corpo? O que seria matéria? São muita coisa importante. Preste atenção aí. Veja só aqui a definição. Matéria, então, é tudo aquilo que tem massa e ocupa, então, aí o espaço. Ou seja, tudo aquilo então, que está na natureza, nós podemos se chamar de matéria. O que ocupa, nesse caso, espaço, ocupa espaço, mas, por sua vez, tem massa. Ar, será que é matéria? Veja só nesse exemplo aqui. Nós temos, então, aí papel. Atenção, atenção, exemplos. Veja, então, este exemplo. Nós sim temos, então, papel, temos madeira, temos então água, temos pedra, ar, granito, ouro. Tá, tudo isso aqui então, faz parte da matéria. Tudo aquilo que tem massa e ocupa um certo espaço, nós podemos chamar então de matéria. Então, esses são alguns exemplos bem importantes aí. Veja só papel. Papel será que não ocupa então espaço, não tem massa? Tem sim, faz parte da matéria. Veja só aqui então água. Será que a água ela aqui também não ocupa espaço? Ocupa sim. Ar também, ela aqui também ocupa espaço. Pedra que está bem óbvio, não é? Pedra está bem aí, está óbvio que sim. É matéria, nesse caso matéria. E temos então aí o que? Temos sim o granito. E temos então também o ouro, ocupa espaço e se encontra na natureza. Então, física, ela que então está bem ligado ao estudo da matéria, o estudo de tudo aquilo que está aí na natureza. Então, todos esses conceitos aqui nós iremos ver ao longo da aula. Mas não podemos parar por aqui. Acha que vamos parar por aqui? Não, 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 não. Veja só aqui. Nós temos o conceito de corpo, que são alguns conceitos muito importantes aí. Então, o que seria o corpo? Muita atenção. O corpo ele pode ser definido como sendo quantidade delimitada da matéria. Nós vimos que a matéria é tudo aquilo que está aqui na natureza, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um certo espaço. Então, o corpo é uma quantidade delimitada. É uma quantidade delimitada da matéria. Quando nós temos uma pequena quantidade, veja esse exemplo aqui. Por exemplo, um pedaço de gelo é uma quantidade delimitada da matéria. Então, nós podemos chamar então de corpo. Veja só aqui, nós temos aqui uma barra de ouro. Então, a barra de ouro é uma quantidade delimitada, tá, da matéria. Então, nós sim podemos chamar então de matéria. Atenção, atenção. Não podemos, não matéria, nós podemos chamar de corpo. Visto o corpo é uma quantidade delimitada então da matéria. Muita atenção aí. Agora, vamos descer um pouquinho, veremos também outro conceito. Veja só aqui, nós temos o conceito de objeto. O que seria objeto? Veja só aqui na definição. Então, objeto
Objeto é chamado apenas de objeto quando nós temos corpos então bem trabalhado com certo então uso. Muita atenção, muita atenção. Veja só, o que seria corpo? Corpo nós se podemos definir como sendo o quê? Como sendo uma quantidade delimitada da matéria. Então, quando nós levamos então este corpo que nós temos aqui, trabalhamos. Quando nós levamos este corpo, ela que então trabalhamos com um certo uso. É só aí. Trabalhamos então para um certo uso, nós sim podemos chamar então de corpo. Então, veja só que nós temos aqui, então, aqui mesa de madeira. Então, aquela mesa de madeira ela é o principal exemplo então nesse caso, corpo. Temos aqui então anel de ouro, temos a estátua. Mas veja só então mais para baixo para te explicar aqui então algo super importante e interessante. Temos então algum exemplo de corpo e algum exemplo de matéria. Atenção, é objeto e corpo, nesse caso aí. Imagina isso, nós vimos o que seria a então matéria. A matéria seria tudo aquilo que tem massa e ocupa um certo espaço. Então, nesse caso, teríamos aqui então, que é matéria, tá? Temos então a matéria. Matéria, ela que então generaliza tudo. Atenção! Agora, quando nós temos uma porção bem delimitada desta matéria, nós sim podemos chamar de corpo. Uma quantidade delimitada da matéria. Nós podemos chamar assim de corpo. Mas agora, quando nós deixamos e saímos um pouquinho só desta parte aqui e deste corpo e trabalhamos então aí esse corpo, nós chegamos então a objeto. Então, tudo parte aqui de matéria. Tudo aqui então parte da matéria. Atenção, veja só aqui, mais para cima nós temos aqui então alguma coisa que não trabalhada. Por exemplo, nós temos aqui então esse corpo não foi então trabalhado. Agora, quando nós trabalhamos com um fim único, em que nesse caso aí então seria fazer uma mesa, tá? Fazer uma mesa de um fim único, né? Que seria então aqui usar a mesa. Para nesse caso aí então um bom almoço, por aí vai. Então, neste caso chegamos então aí então ao corpo. Quando nós levamos a madeira, trabalhamos nela, que será nesse caso o corpo, e chegamos então a um objeto que tem forma bem definida e com um certo fim aí. Agora, veja só aqui, nós temos aqui então a barra de ouro. Barra de ouro, ela que não foi trabalhada. Veja só esse exemplo que nós temos aqui então em cima. Barra de ouro não está trabalhada aí. Agora, quando nós levamos então essa barra de ouro, trabalhamos nela para chegar então a um certo fim aí. Neste caso que seria aí então anel de ouro, tá? Então este anel de ouro tem formas bem definidas aí, com um objetivo ou um fim único, que seria então aqui usar este anel, tá? Usarmos então este anel, tá? Neste caso estamos perante, nesse caso, então a objeto. Barra de ouro, corpo e objeto nesse caso, porque tem formas bem definidas. Agora, veja só aqui, nós temos aqui então o que? Temos então pedaço de granito. Agora, quando nós levamos este pedaço de granito, trabalhamos nela para termos aqui então um fim único, que será nesse caso então aqui então termos uma estátua de granito. Então, aí sim nós chegamos nesse caso a um objeto. Pedaços de granito, então é objeto. Não está trabalhada aí, ou seja, é uma pequena quantidade delimitada da matéria, não é? Então, chegamos então à estátua de granito, se trabalhamos, então, neste caso, nós chegamos então à madeira, ou seja, a um objeto, que será estátua de granito. Atenção aí. Então, é dessa forma que nós podemos então interpretar. Atenção, o corpo, primeiro começamos por matéria, são conceitos muito importantes aí. Nós definimos aqui então a física, tá? Vimos que a física é uma ciência que estuda então a natureza. É uma ciência, nesse caso, da natureza, com o fim de estudar, nesse caso, então aqui, a natureza. A natureza nós podemos encontrar, nesse caso, vento, ar, água, por aí vai. Exemplos que eu dei lá em cima. Então, quando nós levamos uma parte então bem delimitada, aí, ou seja, uma pequena parte, nesse caso, da matéria, chegamos que nós chamamos então de corpo. Mas agora, depois de chegarmos no corpo, nós podemos levar então o corpo a trabalharmos, tá? Quando nós trabalhamos então esse corpo, nós chegamos ao que chamamos de objeto. Ou seja, trabalhamos para ter então aí um fim único, que seria nesse caso uma certa então utilidade. Como aparece então nesses exemplos aí então, que acabei de mostrar. Então, é dessa forma que nós podemos aqui então, interpretar nesta parte inicial. Na segunda parte, nós veremos sim o que seria então propriedades
nesse caso, algumas transformações, não é? Porque essas matérias nós podemos sofrer umas transformações. Pode ser uma transformação tá, física ou química. Havemos de ver então logo a seguir. Veja só aqui. Veja só aqui. Então, nós sim temos o que chamamos então, de transformações da matéria. Então, nessas transformações, temos dois grandes grupos de transformações. Nós temos alguma transformação, nesse caso, que seria física, atenção, uma transformação física ou simplesmente transformação química. Então, primeiramente, vamos focar assim, na transformação, então, física. Transformação física ou simplesmente o quê? Ou simplesmente fenômeno, então, físico. Muita atenção. Veja só aqui, na transformação física ou fenômeno físico, as substâncias iniciais, ela então não origina novas substâncias. Então, as substâncias iniciais, então ela aqui não origina novas substâncias. Ou seja, o que nós temos, por exemplo, aqui está nos produtos, tá? Ou podemos chamar aqui de reagente. Aqui é uma transformação aqui, também teremos, nesse caso, aqui está nos produtos. Então, as substâncias, nesse caso, iniciais, tá? Substâncias iniciais, elas então devem ser iguais às substâncias, nesse caso, finais. Então, quando isso for acontecer, nós estamos perante a uma transformação. Para que tipo de transformação? Transformação, então, aqui, física, em que não há nenhuma alteração de nenhuma substância aí. Veja só esses exemplos. Nisso, nós temos alguns exemplos. Temos então esse seguinte exemplo: o movimento de um avião, temos então a queda de um corpo, a formação de arco-íris, movimento de planeta em torno do Sol, a solidificação de água, a quebra de um copo. Atenção, veja no nosso primeiro item que podemos detalhar aqui. O movimento de um avião, nós temos uma transformação física, ou seja, inicialmente o avião ele aqui estava parado, não é? Inicialmente o avião está parado, então uma transformação começou a voar. Então, mas mesmo assim, as suas propriedades internas do avião não mudou, apenas só houve então um movimento, não é? A transformação, ou seja, as suas propriedades então, internas, e nesse caso não mudaram. Todos os objetos aqui, ela aqui está substâncias iniciais e também finais, que é nesse caso depois da transformação, que é nesse caso o movimento, são as mesmas. Então, as suas substâncias não mudaram do jeito algum. Veja só aqui, nós temos aqui então, a queda de um corpo. Então, quando ainda um corpo ele aqui cai, atenção, quando cai um corpo, e ainda não há nenhuma transformação química, ou seja, as suas substâncias iniciais continuam inalteráveis. Agora, temos ainda a deformação formação de arco-íris. Também é uma transformação física. O movimento de planeta em torno do Sol também é uma transformação física. A solidificação, nós veremos aqui então alguns estados, nesse caso, da matéria. Logo a seguir, também pertence na transformação física. Temos aqui então a queda de um corpo. Quando um corpo cai, também estamos na transformação física aí. Então, a transformação física é aquela em que não há nenhuma alteração em relação às suas propriedades internas. O que estava inicialmente, encontramos da mesma forma quando a sua substância até então iniciar. Nós podemos deixar, por exemplo, cair essa caneta, apesar que não posso deixar se na caveira quebrante aqui, também será uma transformação física, tá? Em que as suas substâncias, quando ela aqui então cai, não muda em nada aí. Espero que você tenha percebido bem esta parte aqui. Veja só aqui. Agora, nós temos sim os estados. Atenção, temos aqui essa transformação física envolvente, nesse caso, mudança de estados. Os corpos, ela aqui podem sofrer algumas mudanças. Então, primeiramente, nós temos aqui então, esta parte aqui é sólido. Agora, aqui nós temos que é líquido, tá? Líquido aqui, e por sua vez temos então aí na forma gasosa. Agora, nessas transformações, elas que são transformações físicas, então não é para fazer nenhuma confusão aí. Transformação física aí. Agora, quando nós temos um corpo saindo do estado sólido até no estado aí, então o que? Até no estado gasoso, veja essa seda, siga essa seda. Passou daqui até aqui. Então, este aqui tem um nome específico. O nome seria então sublimação. Agora, quando nós temos, por exemplo, do estado gasoso para sólido, tem um nome. Temos então aí o que? Ressublimação. Atenção.
Agora, o estado aqui está sólido, aí então nesse caso, aí então para estado nesse caso líquido, sólido para líquido, nós temos aqui então que seria fusão. Agora, do estado nesse caso líquido para nesse caso gasoso, se temos um nome específico, neste caso teríamos aqui que seria a sublimação. Agora, no estado aqui está aqui o líquido para nesse caso, aí então é gasoso, temos sim um nome específico, seria então a vaporização. Do estado gasoso para nesse caso líquido, temos sim que seria então a liquefação ou simplesmente condensação. Então, muita atenção aí. Essas nossas transformações, elas que são muito importantes aí então na nossa vida real. Então, presta atenção nessas transformações em que elas aqui sempre são cobradas nessa parte inicial aí. E logo a seguir também veremos algum exercício para você poder ficar craque, mas não está a seguir, porque já veremos então que seria uma transformação física aí. Veja só aqui, acompanha uma transformação, ela que se chama de transformação química, nós podemos sim apreciar aqui transformação então química. Agora, esta é que é um fenômeno químico, atenção, fenômeno químico ou simplesmente uma transformação então química. É aquela transformação que ocorre da seguinte forma. Veja só aqui. As substâncias, então, ela que está iniciais, ela que está origina novas substâncias. Sim, há uma mudança aí, então, em termos de substância. Agora, veja só esses exemplos aqui. Veja só aqui. A combustão de um fósforo ou simplesmente um pedaço de ferro. Então, quando nós então elevamos aqui, então, aqui a combustão de um certo fósforo ou simplesmente um pedaço de ferro, há uma mudança. E quando nós queimamos então um fósforo, ele aqui então torna-se o quê? Torna-se então cinza. Agora, teremos aqui então um fósforo e se tornando em cinza. Agora, então, nessa transformação em que nós temos de fósforo para cinza, então ela há uma mudança quando as suas propriedades então internas. As alterações que ocorrem nas folhas de nas folhas de árvore ao longo do ano aí. Agora, veja só, temos aqui então folhas amadurecendo, mudando a sua forma, ali sim ocorrem umas alterações internas. Então, esta transformação nós chamamos de uma transformação química ou simplesmente fenômeno químico aí. Agora, a corrosão dos metais. Quando temos uma corrosão dos metais, sim estamos perante a uma transformação química. Enferrujamento de ferro. Quando os ferros começam a ficar, nesse caso, enferrujado, então sim há uma transformação então, química. Nós teremos aqui de um ferro simplesmente e até um ferro enferrujado. Então, há uma sim transformação em termos das suas propriedades aí. Então, é dessa forma que nós podemos interpretar aí. E diferentemente do que ocorre nas transformações, nesse caso químicas, tá? Ou seja, nas transformações físicas, nessas transformações ela aqui está algo mudando, tá? Algo mudando. Mas veja só, não basta só saber disso. Tens que fazer então muito exercício relacionado a este capítulo para você poder ficar craque. Okay? Temos sim o exercício de número 1. Agora, no exercício de número 1, ele aqui então acontece algo bem diferente aí. Vamos ler junto. Todo corpo com formas bem definidas. Então, preste atenção aí. Todo corpo com formas bem definidas, tá? Bem definida, destinado a ter uma utilidade. Então, o que nós podemos chamar então esse corpo? Chama-se o quê? Atenção aí. Nós podemos chamar aqui então de objeto. Discutimos aí. Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, uma madeira, tá? Uma então, madeira e transformamos o quê? Trabalhamos nela. Vamos colocar aqui então. Trabalhamos, tá? Trabalhamos então a madeira para encontrarmos aqui então o quê? Uma mesa. Para nós encontrarmos então aí uma mesa. Agora, então este processo, quando nós temos uma madeira, nós estamos esperando então o quê? Há um corpo, que seria aqui uma porção limitada então aqui da matéria. Agora, quando nós estamos esperando aqui então aí há uma certa mesa, trabalhamos, tá? Tem forma bem definida essa mesa para uma certa então, utilidade. Então, esta parte estamos esperando então aqui que é a corpo. Muitos aí poderiam marcar que seria a matéria, enquanto que nada aí é simplesmente então aqui então
o corpo. Agora, veja só, vamos descer aqui um pouquinho, só vamos descer um pouquinho para o exercício de número 2. Temos então, aí temos que a passagem direta de um corpo do estado sólido para gasoso, nós podemos chamar de o quê? Vamos chamar aqui então de sublimação. Veja aqui então, volta o vídeo para você poder ver aí. Quando nós passamos de forma direta, tá? De forma direta, de um estado sólido para, nesse caso, do estado então gasoso, vimos lá que era o quê? Que era então sublimação aí. Agora, vamos sim ultimar com o nosso último exercício, tá? Veja só o exercício de número 3. Costuma-se colocar bolinha de naftalina nos cantos das gavetas para combater as traças, pois elas danificam as roupas. Atenção aí, bolinha de naftalina, tá? Então, naftalina, essas bolinhas. Agora, veja só o exercício de número 3. Muita atenção. Costuma-se colocar bolinha de naftalina nos cantos das gavetas para combater as traças, pois elas danificam tá, as roupas. Muita atenção. Com o tempo, tá? Com o tempo, as bolinhas então diminuem do seu tamanho. A causa disso deve-se a... Atenção aí. Então, a causa disso, vamos aqui para a nossa linha A. A sua liquefação, não. Ao consumo de naftalina pelas roupas, não. A sua condensação não pode ser, a sua fusão também não pode ser. Só nós podemos marcar aqui a opção E, que seria então a sua sublimação, ou seja, as naftalinas. Eu coloquei aqui então aí uma imagem só para poder então, ter o ideia que seria nesse caso as naftalinas. Então, naftalinas são algumas bolinhas bem brancas como essas aqui, tá? Algumas bolinhas, então costuma-se colocar essas aqui, então pode ser então, na casa de banho para combater sobre aqui então sobre algumas moscas ou algumas certos insectos, não é? Uns certos insectos. Agora, depois de um certo tempo, essas bolinhas de naftalina desaparecem através da sublimação. Sai aqui do estado então sólido para o estado líquido. E dessa forma que nós podemos então ainda interpretar em relação a este assunto. Muita atenção. E chegamos ao fim a essa aula então super maravilhosa e não é dispensável você poder fazer então uma boa leitura aqui nos manuais que eu estarei então, recomendando aí. Eu sou Júlio Momadi e te vejo a nossa próxima aula também de introdução então à física. Até lá.